Olá, hoje nós vamos fazer a leitura do dia 58 de 365 dias, começando por Levítico, capítulo 20, a partir do versículo 22 até o 27, seguindo então o capítulo 21 e o capítulo 22 até o versículo 16. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto. Será apedrejado e o seu sangue cairá sobre ele. Capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha ou um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não poderão casar-se com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará o cabelo sem pentear, nem rasgará suas roupas. Não se aproximará do cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem. Não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu, o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, dizendo: Nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes, ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor.
Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou que tiver fluxo comerá das ofertas sagradas, até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto, ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa do seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Agora nós vamos ler Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2 até o versículo 29. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este sempre se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você,
Saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Salmos 43, do verso 1 ao 5. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és, ó, o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. E me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Provérbios 10, 18. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Louvado seja Deus e exaltado entre todos os povos. Que a tua palavra bendita possa achar morada no nosso coração. Meu nome é Andréia e é um prazer estar lendo a Bíblia com vocês.